Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar um pouco mais sobre hábitos, sobre mudança de hábitos, porque tem alguns alimentos que possivelmente, certamente o mal ele entra, tá bom? Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Então, sabe que os hábitos, eles são muito importantes na nossa vida. E o inimigo, ele certamente, ele atua e ele age através de maus hábitos. Irmã Raquel, o inimigo, ele se utiliza dos maus hábitos das pessoas e ali ele ocasiona um estrago e tem destruído a vida de muita gente. Então, por isso que eu trouxe aqui, estou trazendo alguns alimentos pelo qual o mal entra. Primeiro alimento que o mal ele entra e ele pode entrar são produtos alimentícios, produtos que não são originados da terra, não são produtos que Deus ele fez. Tudo que Deus ele fez e deixou, seja de legumes, verduras e frutas e grãos, como arroz e feijão são grãos, tudo isso faz bem. Isso realmente é alimento de verdade. Agora, os produtos alimentícios que você precisa rasgar uma embalagem, abrir uma embalagem, normalmente esses alimentos, que são encontrados nas prateleiras de supermercado, são alimentos que têm conservantes, acidulantes e vários outros produtos químicos para conservar aquele alimento por 1 ano, 2 anos, 3 anos, irmãs. Então, ao ficar ingerindo e consumindo aquilo, possivelmente, certamente, ao longo dos anos, aquilo faz mal ao nosso corpo, às nossas células, E ocorrem problemas no agir das nossas células do nosso corpo. E esses alimentos, irmãs, frios, eu estou me lembrando aqui de alimentos frios, por exemplo, embutidos. Irmã Raquel, então eu não posso ingerir? Você pode até ingerir, mas de uma forma muito moderada, não sempre, não sempre, porque são alimentos que produzem doenças mortais para a vida do ser humano. E o único que veio para causar morte na nossa vida é o inimigo da nossa alma. Senhor, há poder no teu nome. Senhor, há poder no teu sangue. Senhor, há poder no nome de Jesus. Repreenda, Senhor, todo mal. Eu estou falando aqui o inimigo não quer que eu fale, porque ele sabe que o conhecimento liberta. Eu senti algo aqui, mas está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou parar esse vídeo não vou mesmo. Então, o alimento, embutidos, enlatados, irmãs, enlatados. A quantidade de produtos químicos que são feitos nas indústrias por um objetivo somente financeiro. E as pessoas vão ingerindo, e chega uma hora que aquilo dá problemas na saúde. E além de ser ricos em sódio, acidulantes, conservantes e várias outras substâncias químicas, Um outro alimento que faz mal para a nossa saúde é o sal refinado do mercado. Aquele sal, ele é rico em sódio. Não há de se espantar que a maioria da população tem hipertensão arterial. Tudo por quê? Por conta desse sal refinado.
É um sal marinho refinado que, ao passar pelo processo de refinamento, perdeu todas as características e propriedades, né, ali naquele processo, nas fábricas. Um dos sais que eu utilizo aqui na minha casa é o sal do Himalaia. E você pode, né, quero convidar você também para você se utilizar. Ele tem menos sódio, é um sal que não perdeu todos os nutrientes, né, de minerais. É um sal um pouco mais, é o mais saudável e adequado. Pode ter outros sais também, né, sal integral. Aí, enfim, né, mas eu quero sugerir o sal do Himalaia, que é o que eu uso. Então, um outro tipo de alimento também pelo qual o inimigo entra, o mal, ele entra na vida das pessoas, na nossa vida, né? Porque eu já ingeri muito também, é o açúcar refinado, irmãs. E esse processo de você deixar o açúcar é muito doloroso e é muito difícil, mas quando você consegue, é libertador. O açúcar, ele inflama o corpo. Esse açúcar refinado, ele passou por um processo de refinamento tão grande para ele ficar bonitinho, branquinho, né? Limpinho, que ele perdeu todos os nutrientes, minerais, sais, perdeu todas as propriedades lá da fábrica. Então, é um açúcar, é uma glicose, digamos assim, vazia, irmã Raquel, vazia. E quando você ingere o teu pâncreas, né, no teu corpo, ele vai liberar mais insulina para poder ir de encontro ali àquela glicose, que muitas das vezes, né, é muita glicose. Por exemplo, é muita glicose. Por exemplo, a pessoa, ela vai comer por exemplo, um açaí. Eu vou dar um exemplo aqui, um açaí. O açaí já é doce por natureza. Irmãs, é doce. Quando você perde o hábito de comer o açúcar, o teu paladar, ele fica mais apurado e você sente quanto que é doce. Então, o açaí em si, ele já é doce. E pessoas, às vezes, ainda bota mais não sei o que, mas aquilo ali é uma bomba relógio, é uma bomba que é só questão de tempo de estourar. E não é de se espantar que a diabetes, ela já tem atingido as crianças por conta disso. Então, o mal, o inimigo, o Satanás, ele entra assim através do açúcar, brecha e legalidade que nós damos, seres humanos, por não vigiar. Uma outra coisa, gordura saturada, carne. Come somente uma palma aqui da mão, que é mais ou menos 100 gramas, que é o limite tolerado para aquela gordura saturada não entupir, né? É a quantidade ideal diária. Passou disso, irmãs, acaba ocasionando placas de ateroma, placas de gordura nas veias, nas artérias. Come, mas só come aquele pedaço, aquela quantidade ali, né? Para não sentir, né, tanta vontade. Um outro alimento pelo qual o inimigo ele entra e faz estrago, mas é só também questão de tempo. É o refrigerante. O refrigerante é o pior de todos porque ele tem todos esses alimentos que eu falei aqui anteriormente. O refrigerante, ele tem açúcar, ele tem substância química, ele tem conservante. Mas Raquel, e se eu tomar, por exemplo, uma Coca-Cola Diet? Pior ainda, porque para ela ser Diet ou Light, ela passou por um processo químico 3 vezes maior, tem mais substâncias químicas em maior quantidade para ela se tornar Light ou Diet. Então, irmãs, não tem como escapar. E além do que o refrigerante, um copo de refrigerante, o teu corpo ele fica tão ácido que você precisa tomar mais 20 copos de água só para correr atrás do prejuízo que teu corpo ali está passando. Eu creio que ainda vai chegar uma época na nossa vida, na atualidade, onde vender refrigerante vai ser proibido nas gôndolas de mercado. Porque, irmãs, é um veneno. E isso é um hábito que nós aderimos,
aderirmos na nossa vida. Tem pessoas que adquiriu esse hábito e não consegue fazer uma refeição sem refrigerante. Vicia. Raquel, pessoas que não bebem água, só bebem refrigerante. Em nome de Jesus, precisa de libertação. Precisa de libertação nos hábitos. Naquele livro, eu quero fazer propaganda aqui, né? Mais Esperto que o Diabo. O diabo lá, né? O Napoleão Hill, ele vai entrevistar o inimigo, né? O pai da mentira lá. E algumas coisas ali eu creio que seja verdade, né? Que o pai da mentira ali, ele falou que ele age muito em cima dos maus hábitos. É um livro de ficção. É um livro de ficção. E eu tô me lembrando aqui desse livro. E nós sabemos, na palavra do Senhor, a Bíblia diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar a alegria, roubar a tua saúde, roubar a tua vida em Deus. Então, ele age muito nos maus hábitos, né? Precisamos criar bons hábitos para beber água, praticar exercícios físicos e nos alimentar de uma forma sábia. Sabe que o hábito, ele é necessário 21 dias para ser criado, né? O hábito, você criar um novo hábito, por exemplo, se você parar de comer açúcar, para criar um novo hábito, até teu cérebro se acostumar, é necessário 21 dias, né? Eu fiz aqui algumas anotações, né? Você precisa de 21 dias para criar um novo hábito. Tem uma teoria dos anos 60, em que um psicólogo e cirurgião plástico chamado Maxwell Maltz, ele declarou que o cérebro ele precisa de 21 dias para se adaptar a uma nova mudança. E isso aqui é uma verdade. Você praticar 21 dias aquela mesma coisa, aquilo se torna um hábito e você age de forma o quê? Você vai agir de forma automaticamente. Hoje, quando eu tomo um café sem açúcar, para mim já é um hábito, né? Já entrou no automático. Quando você faz o jejum de 21 dias, no espiritual, teu corpo espiritual, ele está tão elevado que você se acostuma também por conta dessa criação do novo hábito na tua mente. Você fazer o jejum e entrar automaticamente em uma outra esfera espiritual, de elevação, de alegria, de paz, isso aconteceu comigo. Que aos 21 dias eu não parei de jejuar, acho que eu fiquei até os 30 dias, né, jejuando, porque era uma explosão de milagres tão grande no meu espírito que aconteceram naqueles dias, né? E eu tenho esse jejum, esse manual, vou até deixar aqui o link se você quiser. É algo tão fabuloso, irmãs, que você não quer parar de fazer o jejum. Então, os hábitos, eles são constituídos e feitos dia a dia, através da repetição. O nosso cérebro, ele não quer uma mudança. O nosso cérebro, ele luta para fugir de mudanças. O cérebro, quanto menos energia ele gastar, melhor. O cérebro, ele quer tudo que é confortável, tudo que poupe energia, ele gosta. Então, mudanças, ele vai reclamar, ele não vai gostar, mas que nesse ano de 2023 as mudanças sejam para melhor. E se você tem um vício, se você tem uma dificuldade que você não consegue parar de fumar, ou se você quer jejuar vários dias, se você tem uma dificuldade, uma fragilidade, você que não consegue vencer um mau hábito, por exemplo, pornografia, aí já é área de libertação e vencer esse mau hábito. Você que precisa de um agir de Deus nesse sentido. Eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo, você clica lá, que lá eu vou estar dando maiores informações, amém? Deus abençoe e a paz.